Olá, bem, seja bem-vinda antes de mais nada. Se você está vendo esse vídeo, é porque você escolheu participar do desafio de 21 dias para que você possa voltar a se escutar, se ouvir. Porque em meio a esse turbilhão de informações, de barulho externo, a gente deixa de se escutar. Muitas vezes a gente deixa de se priorizar e acaba entrando numa redoma onde a gente ouve apenas o externo. E o que está aqui, a gente esquece. E muitas vezes isso nos leva a não se reconhecer mais onde está, se sente frustrado, se sente triste e não sabe o motivo pelo qual está passando por isso. Mas calma, que isso vai passar. Hoje eu estou trazendo uma aula para esse público que escolheu voltar a se ouvir, que tem um tema muito recorrente, inclusive nas sessões de terapia. Bem, meu nome é Fabiana Rico. Se você ainda não me conhece, me segue lá nas redes sociais, @fabiana.rico com 2C, e você já vai conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho. Bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre não, sobre impor limites. Será que você consegue impor limites sem nenhum resquício de culpa? Bora lá? Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu fiz para essa aula e ele também estará disponível lá no grupo, lá na nossa comunidade, ok? Então não precisa ficar preocupado em anotar nada, apenas ouça, preste atenção, veja que chaves vão virar aí para você, ok? Bem, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que a gente possa então trazer um pouquinho. Bem, aqui está o material que eu fiz especialmente pensando nisso. O não, gente, ele sempre é um portal. Sempre será um portal, né? E aqui tem essa frase que eu trouxe logo na capa, que é o não, ele é um ritual de consciência para mulheres que vivem dizendo sim quando o corpo está gritando não. E aqui um ponto super importante. O nosso corpo, ele é inteligente. Ele fala a todo momento. Muitas vezes ele grita, mas nós não ouvimos este grito. E daí vem dores, né? Vem as doenças no campo material, aqui na matéria, e você começa a sentir, ao fazer, realizar determinadas situações onde você se colocou um sim, mas você queria dizer um não, você começa a sentir uma dor de cabeça, um embrulho no estômago, um aperto, e você não sabe o porquê. E muitas vezes o porquê está exatamente nisso, em falar não quando você deveria falar, aliás, em falar não enquanto você está falando sim, entende? E o corpo está falando, basta que a gente aprenda a reconhecer os sinais do corpo, ok? Bem, vamos lá. Aqui uma pequena introdução, né? O silêncio é entre um sim e um grito. Esse silêncio é aquele momento onde você precisa se conscientizar de se o que eu estou fazendo de fato porque eu quero, ou para agradar, ou para não ser excluída, ou para não ser abandonada. E muitas vezes é engraçado, porque nas sessões de terapia a gente fala assim: ah, mas será que eu estou falando não para, falando sim para agradar? Fabi, imagina, eu não quero agradar ninguém. Pessoas muito conscientes e até muitas vezes reativas falam isso, porém elas têm vergonha de assumir que fizeram isso. Você entende? Você entende que existe por trás de tudo isso sentimentos que acabam trazendo um sentimento de culpa, de vergonha, e muitas não falam por conta disso, porque muitas vezes ao falar vão ser julgadas, e isso interfere muito, né? Mas vamos dar continuidade aqui, né? Bem, aqui, um pouquinho de clareza. Você já percebeu como a gente aprende a dizer sim desde pequena, né? Então, assim, desde pequenininha, quando a gente é criança, dá um beijinho na tia, senta direito, engole o choro. Falar sim para não parecer mal educado, porque não, você negar algo é falta de educação.
A gente cresceu aprendendo que agradar era mais importante do que se escutar. Só que hoje, você adulta, você entende que esse preço está alto demais a ser pago. E outro ponto, se aprendemos, né, desde pequena, a dizer sim, quando na verdade queremos dizer não, também aprendemos o contrário. Só que é preciso, sim, um tempo, um exercício para que você possa fazer isso e de fato consiga aplicar e ter resultados, tá? Porque muitas vezes o que acontece? A gente tenta uma vez, não consegue, e de repente, deixa de lado, não vou tentar mais. Mas será que você não vale a pena fazer isso por você? Esse desafio, ele veio de um canto e de um ponto onde quanto você se prioriza. Vale a pena investir em você? Você investe em você? É importante olhar para isso, sabe, gente? E se questionar um pouquinho, tá? Bem, aqui tem, né, como todos os e-books que eu faço, um pouquinho sobre a minha história, sobre as minhas, sobre as minhas funções dentro daquilo que eu me proponho fazer, sobre o meu servir, né, a minha abordagem, tudo. Vou passar aqui, que isso daqui depois vocês podem ler com tranquilidade, para quem não me conhece ainda, né? Mas aqui a gente vai começar a entrar um pouquinho no preço que a gente paga por não dizer não, por dizer sim quando você quer dizer não. E isso, né, eu coloquei aqui até em negrito, é uma questão de autoabandono. E muita gente chama isso de educação, né? Ai, educado, você fala assim, você está sempre disponível, sempre disposta a ajudar, mas será que você está realmente disposta? Muitas vezes a gente diz sim, querendo, na verdade, dizer um não, e a gente não consegue executar e entregar de forma genuína, de forma leve. E isso não é bom, nem para você, nem para quem recebe, tá? Então, quando você aceita aquele encontro que te drena, quando você responde aquela mensagem só para manter a paz, sabe? Ah, eu vou responder um sim só para manter a paz, porque eu não quero evitar briga, quero evitar discussão. Quando você faz favores no automático e depois reclama sozinha no banheiro, poxa, será que vale a pena drenar sua energia por tão pouco? Seu campo energético é sagrado, tá? Isso é de extrema importância que você saiba toda vez que você for fazer algo que seja de forma entregue, plena, inteira. Se não, não faça. Isso é bom para você e é bom para o outro, tá? Quando a gente faz esses movimentos de dizer sim, querendo dizer não, dói. Não na hora, mas depois. É na exaustão, na raiva contida, na vontade de sumir. Quantas vezes, né? Poxa, Fabi, tenho vontade de sumir às vezes. Por quê? Quando a gente some, ninguém vai vir pedir favor, ninguém vai mandar mensagem. Então a gente evita. Então, por evitação, eu não confronto isso. Só que a gente sabe que dentro do caminho da terapia, evitar algo não é sinônimo de que você está se autoconhecendo, que você está elevando, que você está conseguindo alcançar aquilo que deseja, né? Considere os barulhos agora, mas voltamos aqui. Vamos trazer uma analogia onde a sua energia é como um saldo bancário. Cada vez que você diz sim, sem querer, você saca energia da sua conta interna, mas você nunca faz um depósito de volta. Pode reparar. Você sempre está olhando para o outro, priorizando o outro, dizendo sim ao outro. E quando é para dizer sim para você, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não posso agora, tenho que esperar. Você já percebeu isso? Já percebeu esse movimento aí? Se você percebeu, repare que pelo outro, quando é para dizer não para o outro, você não diz, mas não para você é quase que uma cantoria diária, né? Bem, não descansa, não se cuida, não se pergunta se quer resultado.
E daí fica no vermelho emocional. Fabi, tô no vermelho emocional, o que que eu faço? O primeiro passo é aprender a dizer não. Você vai ver como muita coisa vai mudar ali. Bem, onde começa o não? O não começa antes da pronúncia, antes da boca, né? Ele nasce na sensação corporal. Aqui, novamente, a gente está trazendo o que é sentir o teu corpo para que você possa compreender quando não está vindo e você reprime, né? Então, você sente o peito apertar, o estômago embrulhar, o corpo recuar, sem entender o porquê, o que está acontecendo? Isso é o não vindo. Ele está tentando falar, teu corpo está tentando expressar, mas você não aprendeu a escutar o teu corpo. Quem dirá a sua intuição? Você lembra o que é a sua intuição? Essa conexão? Bem, então, vamos lá. Vou trazer aqui, eu sempre gosto de trazer práticas e implementar aquilo que eu estou trazendo. Por quê? Não adianta eu te trazer um conhecimento e você não aplicar. Porque, de fato, a tua mente absorve. Mas se você não pratica, não coloca em execução, não une o corpo com isso, não há resultados. Quando eu trago conhecimento, mas também ajo com o corpo, faço o movimento, isso perpetua dentro da minha consciência corporal e energética. E isso facilita a vida, né, gente? Vamos lá, então? Bem, aqui é uma prática para escutar o corporal do não, né? Você vai fechar os seus olhos, respirar profundamente. Conecte a energia do teu corpo, sinta as batidas do teu coração. Lembre-se de uma situação recente onde que disse um sim, querendo dizer um não. Traga exatamente como foi essa situação, visualize ela e visualizando, estando imersa nessa sensação, nessa visualização, nessa situação que você viveu, pergunte ao seu corpo mentalmente, onde apertou? E permita que o corpo traga a sensação exatamente no local onde ele sentiu. O que você sentiu antes de responder para essa pessoa? O que você gostaria de ter dito de verdade? Neste momento, você não precisa se corrigir, só escute o teu corpo. Ele está te ensinando. Depois disso, você pode escrever, caso queira. Mas essas perguntinhas, depois você pode também estar fazendo para si mesma, em outros momentos, com outras situações, ok? Tudo bem por aí? Bem, dizer não é um pacto de respeito com a tua alma. Pacto de respeito com a tua alma. Lembre, nunca é com outro, sempre é com você, tá? Bem, e aqui a gente vem, né? Lembra que eu estava falando a respeito? Você acha que vai magoar os outros dizendo não? Mas e você? Quem pensa em você? Quantas vezes você mesma se magoou por manter a imagem da boazinha, da menina prestativa, sempre disposta a ajudar, com um sorriso sempre no rosto? Ela sempre fala sim para tudo. Boazinha não é sinônimo de boa, de bondade. É só sinônimo de alguém que não sabe dizer chega, entendeu? Infelizmente, essa pessoa não sabe dizer chega. Ela não sabe impor seus limites. Ela não sabe quando falar não. Só que é engraçado que esse não, para ela, é sempre dito. Ela não tem essa perspectiva. Peraí, se eu estou dizendo sim ao outro, o não é para mim. Quem vale mais aqui? O outro, não eu. Como alguém vai me valorizar se eu mesma não me valorizo? Dizer não, gente, é medicina, é curador. É um ritual de retorno, é um limite sagrado. Sério, chega de adiar essa virada, tá?
Essa virada chegou hoje para você, então se permita, tá? Não fuja, encare essa. Bem, segunda prática que eu trago aqui é o ritual do não sagrado. Você vai pegar um papel e uma vela. Ah, Fabi, não tenho vela ou não gosto de acender uma vela. Qualquer vela, uma velinha branca. Ah, não tenho, não tem problema. Pega o papel, uma caneta e você vai escrever. A quem eu mais preciso dizer não neste momento? E permita que venha à tua mente. Quem é? Escreva isso. Depois você vai escrever o que isso liberta em mim. Como eu me sinto, né? Depois disso. O que começa a nascer quando eu fecho essa porta? Esse canal que está sendo drenado de mim. Você vai escrever, você pode ler sempre que quiser, você pode queimar o papel, tá? E aqui, sempre, gente, sempre quando eu falo, coloca, gente, cuidado com fogo, tá? Então, assim, eu tenho aqui, ali, ó, atrás, o meu caldeirão, onde tudo que eu vou queimar, eu queimo dentro de um caldeirão. Fabi, não tem um caldeirão. Queima dentro de uma panela, queima num recipiente que não vá pegar fogo. Pode colocar fora de casa, se for melhor, mais seguro. Fabi mora em apartamento, então você vai pegar uma panelinha, coloca lá seu papelzinho, queima, acabou. Esse ato de queimar, quando a gente visualiza e intenciona que quando eu queimo isso, isso se dissipa no ar, sabe? Tipo, é magia. Mas só acontece com quem acredita. Para tudo acontecer, é preciso crer antes. Ok? Então você vai queimar o papel acreditando que isso vai se dissipando, isso vai ser mais leve para você. Ou não, Fabi, não quero queimar, eu vou ler sempre como um lembrete, né? Então, siga o teu sentir, faça o que for mais fácil e seguimos em frente. Bem, aqui eu trouxe outra implementação, a Fabi gosta de práticas, tá? Então, como treinar ou não no dia a dia, tá? E aqui eu trouxe algumas frases que são típicas, corriqueiras, mas que você pode implementar para a sua rotina, que faz sentido para você, né? Então, frases de transição, né? Preciso pensar e te respondo depois. Alguém chega e fala assim, poxa, vamos comer uma pizza hoje? Mas eu não tô muito afim. Eu preciso pensar e te respondo depois. Pode ser? Ou hoje não posso, mas agradeço o convite. Isso não está alinhado comigo agora. Não me sinto disponível para isso nesse momento. Você vê que dessa forma a gente não é grosseira. Dizer não não é ser grosseiro nem mal educado, como muitos pensam. Pelo contrário, é você ter consciência daquilo que você quer, daquilo que faz sentido para você em realizar. Então, essas frases, elas vêm de encontro para que você possa implementar isso de maneira educada e respeitando você e a sua energia, né? Bem, pequenas vitórias, eu gosto sempre, eu trago isso dentro das terapias, né, das mentorias, eu coloco, né, pequenas vitórias. Por quê? Quando a gente traz para nossa consciência pequenas vitórias no nosso dia a dia, em realizar algo onde a gente comemora essas pequenas vitórias, isso nos estimula mentalmente e emocionalmente, porque nos sentimos mais confiantes, mais dispostos e entusiasmados em realizar determinada tarefa. Porque as pequenas vitórias nos estimulam a querer fazer mais. Poxa, eu consegui isso, posso conseguir mais. Você entende? Então, quando você começa dizendo não em coisas pequenas, né? Coisas corriqueiras, pequenininhas, você aprende que isso é possível. Dentro da terapia, tinha uma sessão que eu falava com uma cliente assim: faz sentido isso para você? E ela sempre falava: sim, faz sentido. E uma vez eu cheguei e falei para ela, assim, olha, se não fizer sentido, você tem todo o direito de falar, não faz sentido, Fabi, você me explica melhor, que eu não estou compreendendo? Porque nisso eu ajudo ela dentro de um campo sagrado e seguro, que ela pode sim dizer não, né? Porque imagine, a pessoa que não questiona, que sempre fala sim para tudo, será que de fato ela consegue realizar aquilo e compreender aquilo que está sendo dito? Então, pequenas vitórias, cancelar um compromisso que você não quer.
Não responder na hora. Poxa, a pessoa mandou lá mensagem, estou respondendo na hora, porque eu tenho medo de ela pensar que eu estou fazendo pouco caso. E dormir sem se justificar. Nossa, você tá na tua casa, você vai lá dormir. Ai, gente, ó, eu preciso dormir porque eu tô cansada, isso e aquilo. Se você sair para dormir sem justificar. Ai, gente, eu vou dormir. Muito provável que a pessoa vai perguntar, por que você vai dormir? É óbvio que você vai dormir porque você tá cansada, né? Então, é sobre isso. Cada não, ele vira uma âncora, um suporte, algo que te deixa ancora dentro de quem você é. E cada não abre espaço para o teu verdadeiro sim. Então, os nãos que você tem evitado falar ocupam espaço no teu campo, naquilo que você faz, um espaço que não é teu, que não é para você, é sempre para o outro. Então, para a gente abrir um caminho para você, é preciso que você comece a falar não para o outro e sim para você, não é? Bem, como lá no início, eu falei, o não é um portal. Você não precisa de permissão para se respeitar, não precisa de explicação longa, porque quanto mais a gente se justifica, pior é, tá? E você não precisa da aceitação do outro também, tá? É importante entender isso, porque a gente busca aceitação, a gente busca reconhecimento, a gente busca permissão o tempo todo. Só que isso não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, te leva mais distante daquilo que você é. Ele te leva, realmente, ele te leva, assim, mas para longe de quem você deseja ser. E daí lá na frente, você fala, poxa, será que eu vivi uma vida onde os outros eram mais importantes e eu esqueci de mim? E isso vai custar caro, não é? Então, muitas vezes eu tô até aqui com umas cartinhas do tarô para contar essa historinha dentro, né? E no final eu vou mostrar, porque eu vou mostrar exatamente cada uma das cartas que eu trouxe aqui, né? Você precisa de presença, de escuta e de coragem. Coragem para dizer não, coragem para ser você mesma, coragem para se escutar e aplicar aquilo que você está ouvindo. E tudo isso começa com um não bem dito mesmo, tá? Além de ser bem dito, é um não. Você vai hoje no cinema? Não, gente. Para mim, hoje não faz sentido, eu vou ficar em casa. Muitas vezes, né, a gente evita problemas, né, com o outro. Mas com a gente se permite, né? Porque dizer não não te afasta dos outros, te aproxima de si mesma. Se ele está te afastando, perceba que quem não respeita um não seu, não te respeita em nenhum ponto de vista, em nenhuma outra situação. Então, estar do lado de pessoas que não respeitam você, será que de fato é bom? Acho que não, né? Bem, o não é um portal que te atravessa, te devolve inteira com alma. Aqui, como eu falei, esse conteúdo é parte da preparação energética da jornada de 21 dias para voltar a se escutar, né? Voltar a me escutar. E eu te espero lá dentro, porque a tua escuta começa antes do grupo. Bem, espero que esse material tenha gerado bastante reflexão. Deixa eu só parar aqui essa, esse compartilhamento. E eu falei que ia mostrar as cartas, né? Então, realmente, muitas vezes o universo está ali, ó, mostrando, né? Aqui, deixa eu contra a luz, mostrando grandes oportunidades de escolha. A gente está escolhendo a todo momento. Só que essas escolhas, toda escolha ela tem uma renúncia. A gente não pode ter tudo na vida, tudo, escolher tudo. Não. Quando eu escolho ir por um caminho, eu recuso o caminho que estava à minha frente. Então, se eu vou pelo caminho A, eu não escolhi o caminho B e eu recusei. Eu renunciei. Só que, quando a gente está escolhendo, pensando no que o outro, né, segundo o que o outro pensa, diz, isso traz problemas. Porque todo mundo tem o direito de escolher por você, menos você mesma. E daí você vai se sentindo estagnada,
Você se sente frustrada, você se sente amarrada, como nessa carta. E isso tudo pesa, o corpo fica pesado, você não consegue sair da onde você se encontra. E daí é necessário que a gente se permita morrer para o velho e nascer para o novo. Renovar, trazer para você a tua essência novamente. Matar essa versão que hoje foi idealizada por quem está fora, pelas pessoas, não por você. E quando isso acontece, nós resgatamos de volta o nosso brilho, que é dessa carta aqui, ó. Esse 9 de ouros, ele fala desse brilho, vou colocar para cá, né, que fica melhor, ó, bem melhor. E esse brilho, esse empoderamento é a nossa conexão com a nossa essência. Quanto mais conectada, melhor é, mais leve é, muito mais feliz se torna a nossa jornada. Então, o não é um portal de descoberta, um portal de reconexão com você. Bem, espero que essa aula tenha trazido insights poderosos. Anote, assista mais vezes, pois isso é igual livro. Você vê uma vez, você tem uma consciência. Depois, quando você vê com outra consciência, porque você já é uma outra pessoa, você tem outras percepções. E quanto mais a gente vê, melhor fica. Bem, é isso. Até a próxima e te vejo na jornada de 21 dias.